A gente vive em um mundo cercado por muitas imagens, muitas vozes, muitas coisas que querem chamar a nossa atenção. Existe uma verdadeira economia da atenção, uma disputa constante nos chamando para ver, assistir, nos engajar, seguir. O tempo todo, pessoas, influenciadores, produtos, empresas, líderes querem nos dizer que o que eles têm a mostrar é o mais importante, é o que deve captar o nosso olhar, o nosso ouvido, é o que nós devemos seguir como proposta de ação, como proposta de vida. São muitos convites, muitos chamados à atenção, que até às vezes nos cansam, porque a gente não dá conta de ver tudo, de seguir tudo, de estar sempre por dentro de tudo. O desafio é justamente selecionar o que eu vou assistir, o que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que vai realmente ser alvo da minha atenção, a quem eu posso seguir, a quem eu posso dedicar o meu tempo sem perder o foco, sem me perder no meio do caminho. A gente precisa selecionar bem, porque ver não é apenas enxergar, é perceber coisas que vão ser captadas e que vão influenciar o nosso modo de pensar. Ouvir não é apenas escutar, mas é colocar para dentro da nossa mente, do nosso coração, coisas que podem nos ajudar a discernir a verdade ou que podem nos atrapalhar. E seguir muito mais. Não é simples ato de aderir a alguém ou algum produto lá, ou clicar, mas é você começar a dedicar àquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquela ideia, parte da sua vida, parte da sua emoção, parte da sua potência de agir. A história que nós lemos no Evangelho de hoje nos chama a pensar sobre como às vezes é preciso a gente se retirar para refletir e para voltar a olhar para o lugar certo. Jesus se retira com alguns dos seus discípulos, que ele escolhe, aqueles mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os leva até um monte, onde ele vai mostrar a eles a sua glória, e vai mostrar coisas que lá para frente eles poderiam compreender melhor, inclusive para dizer, para contar e para refletir com os demais. Os discípulos são chamados a um lugar reservado, longe de todos os ruídos, para presenciar a revelação da glória de Deus em Cristo, para a confirmação da fé deles, porque eles iam passar daí por diante por muitos momentos de dúvida, de discussão, de receios a respeito de quem era Jesus e qual era o lugar deles nos planos de Jesus. Um momento que continha conteúdos muito importantes para Pedro, para Tiago e para João, mas que também tem algo importante para dizer para nós. Nós somos chamados hoje a refletir sobre ver, ouvir e seguir Jesus. Ver quem Cristo realmente é para nós e perceber a sua ação amorosa na nossa vida. Ouvir o que Ele diz para nós, coisas que são boas de se ouvir, coisas que são desafiadoras para nós também. E nos dispor a segui-lo de fato, como discípulos. Segui-lo no caminho que às vezes é difícil, é pedregoso, mas que vale a pena. Primeiro, nós somos chamados a olhar para Jesus. E como as pessoas tinham medo, desde o Antigo Testamento, de olhar para a glória de Deus. Toda vez que Deus aparece a um profeta, aparece a um grupo de pessoas, manifesta a sua glória, eles ficam com medo, e acham que vão morrer porque viram a Deus. Foi assim que muitos profetas reagiram no Antigo Testamento. No entanto, Deus sempre mostra o seu amor. Ele os toca, Ele fala com eles, Ele os purifica e mostra que os planos dele não eram de destruir, mas de resgatar e de trazer de volta. Os discípulos diante de Jesus também ficam com medo quando veem a presença gloriosa de Deus e principalmente quando ouvem a voz de Deus que fala do céu. Mas Jesus mostra que estava ali para confirmar a sua fé e não para destruí-los. E Jesus aparece com Moisés e com Elias, algo que é curioso, porque os dois representavam a lei e os profetas. Moisés, aquele que deu os 10 mandamentos ao povo, que os guiou, que deu o fundamento do que eles deveriam seguir como filhos de Deus, e Elias, que inaugura a fase dos profetas, em que eles precisaram ser sacudidos quando estavam se afastando de Deus. O povo de Israel via a lei e os profetas como o núcleo da sua fé. E para os 3 discípulos, talvez algo que eles iam perceber lá adiante, Jesus estava mostrando que tudo
desde o Antigo Testamento, convergia para ele. A lei e os profetas se cumprem em Cristo. Jesus não era só um mestre e também não era só um curandeiro e milagreiro, mas ele era o próprio Filho de Deus, o Messias Salvador, que estava diante deles, para o qual toda a Escritura Sagrada converge. A transfiguração de Jesus mostra aos discípulos qual deveria ser o centro do seu olhar, o centro da sua fé. Quando eles ficam com medo, Jesus os toca e quando eles levantam o olhar, eles não veem mais Moisés e Elias. Quando eles ouvem a voz de Deus, Deus não fala sobre Moisés e Elias, Deus fala sobre Jesus. Este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. Ali é mostrado que o centro do nosso olhar deve ser Cristo. Todas as outras coisas, inclusive aquilo que aprendemos na Escritura Sagrada, só vão fazer sentido real para nós se passarem por Cristo. A lei pode se tornar, para quem não olha para Cristo, simples moralismo. Os profetas podem se tornar, para quem não olha para Cristo, simples desafio a um ativismo ou a transformar o mundo com a força do nosso caráter. Mas quando olhamos para Cristo, vemos perdão, vemos real transformação e somos chamados a olhar não só para a glória de Cristo, mas para o caminho que Ele segue até a cruz. Quando olhamos para Cristo nesse tempo de Epifania, a gente também está concluindo esse olhar, nos encaminhando para a Quaresma. E aí é para olhar para Cristo no seu sofrimento, na sua humilhação, e ver ali também a forma como podemos nos identificar com Ele quando sofremos, quando passamos por dificuldades, reconhecendo que não estamos sozinhos. A visão da glória de Jesus agora no domingo de Epifania é para nos lembrar o que também o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Essa luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Cristo é trazida ao nosso coração, e aí da nossa escuridão pode brotar agora nova luz. Não porque nós tenhamos essa luz interna, mas porque Cristo acende uma luz por causa do que fez por nós na cruz. A transfiguração nos lembra que passamos por aflições, mas a realidade no final não é a dor, é a glória e a paz que teremos com Cristo na vida eterna. O apóstolo Paulo lembra num texto bem conhecido, lá em 1 Coríntios 13, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Um dia nós veremos face a face a glória de Deus. Hoje nós temos demonstrações dessa glória na nossa vida também, na presença amorosa de Cristo, mas principalmente a glória de Cristo para nós passa pela cruz e, é claro, pela ressurreição, mas precisa passar pela cruz. Nós precisamos ver e olhar para o sofrimento de Cristo para podermos ouvir o que Ele tem a nos dizer. E aí o mandamento de Deus é: ouçam o que Ele diz. Não é simplesmente fiquem aí admirando, mas ouçam o que Ele diz. Moisés e Elias estão presentes, mas a voz do Pai, como a gente diz, aponta somente para o Filho. Toda a Escritura converge para Ele, é Ele que precisamos ouvir. O Salmo 2 que nós lemos hoje nos lembra que é Ele que é entronizado com o Pai. Nós temos dificuldade de ouvir. E vivemos em um mundo que não quer ouvir, em que todo mundo quer falar, ou quando quer ouvir coisas que venham ao encontro do que já diz. As pessoas querem ouvir aquilo que acalente, que fortaleça as convicções que elas já têm, aquilo que dê vazão aos seus próprios desejos e às suas aspirações. Por isso, inclusive, que muitas igrejas que não falam mais em cruz estão lotadas, enquanto aquelas que estão centradas na cruz têm um número bem menor de seguidores. Porque as pessoas querem falar e ouvir de vitória, de prosperidade, só de glória, mas uma glória, uma vitória que não passa pelo sofrimento, que nega o sofrimento, que tenta iludir com máscaras as pessoas, enquanto na verdade elas precisam ver na face do Jesus crucificado a verdadeira vitória de Deus sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Nós somos distraídos com muitas coisas, muitas vezes preferimos outras vozes,
Algumas vezes construímos o nosso próprio monte, como se a gente pudesse se elevar e se colocar numa categoria superior. Nós queremos um Cristo glorioso somente e não queremos olhar para o Cristo da cruz. E muitas vezes é por causa da nossa vontade de ser nós mesmos glorificados, estarmos acima de todo sofrimento. Cristo muitas vezes vai contradizer essas nossas expectativas, e que bom, porque Ele nos traz para uma realidade em que não precisamos usar máscaras. Podemos nos apresentar como somos, reconhecendo todo o nosso pecado, toda a nossa fraqueza, mas nos identificando com Cristo no seu sofrimento e entendendo, compreendendo que Ele nos acolhe na nossa dor. Um texto que nós lemos hoje em 2 Pedro 1, versículo 17 a 19, traz o testemunho de Pedro e coisas muito bonitas são ditas ali. Ele diz: nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz suprema da glória dizer: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Ver a glória de Cristo naquele monte não foi para Pedro motivo de negar os profetas, mas foi para confirmar que era preciso ainda mais ouvir a voz dos profetas. E qual era a voz dos profetas? Era a voz de denúncia. Era a voz de dizer: vocês se tornaram idólatras, vocês se tornaram imorais, vocês se tornaram exploradores uns dos outros e estão carentes de justiça, de amor e de viver de verdade com Deus. Vocês se apegam a rituais, vocês se apegam a tradições, vocês se apegam a uma ideia de que são melhores ou mais justos do que os outros, mas não estão tendo seus corações de fato transformados. A voz dos profetas é aquela voz que vai ecoar depois dizendo: rasguem o seu coração e não as suas vestes. Mensagem que a gente vai ver também bastante no tempo da Quaresma que está por chegar. Nós precisamos dessa transformação que só pode ser efetuada muitas vezes com dores, com uma revisão completa de quem nós somos e de como temos agido, mas que é efetuada, acima de tudo, com perdão, a partir do amor de Jesus, que não só nos chama a atenção, mas nos acolhe, nos abraça e diz: você pode sim me ouvir e continuar a caminhar comigo. Você pode sim encontrar no meio dessa caminhada que é difícil, razões para seguir. O apóstolo João diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que nós somos chamados filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não o conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como realmente Ele é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Transformação que nós já estamos vivendo, mas nós não sabemos ainda, só vislumbramos como vai ser, como vamos ser, mas que é garantida por Deus. Um dia seremos parecidos com Cristo, veremos como Ele realmente é. Nós já fomos purificados hoje pelo sangue de Cristo e ouvindo a verdade que Ele quer nos dizer, mesmo que às vezes ela seja incômoda para nós, nós estamos em processo de transformação, lidando com o nosso pecado, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, mas confiando no perdão de Cristo e confiando na presença constante do seu Espírito Santo. Quem ouve a Jesus de verdade, inevitavelmente vai ser tocado e purificado pelo seu amor, ainda que isso envolva dores no meio da transformação. Nós somos chamados a ver, a ouvir, mas somos chamados também a seguir a Deus. Não é para ficar no monte. Pedro queria, né? Quem dera: Senhor, vamos armar aqui 3 barracas e vamos ficar aqui em cima, né? Está tão bom aqui nesse retiro eterno. Mas nós não podemos construir um retiro para nós enquanto vivemos neste mundo. Não podemos simplesmente nos enclausurar em montes, em conventos, ou seja o que for, para fugir desse mundo. A nossa missão está em viver nesse mundo como mensageiros de Deus, com todas as dificuldades, tentações que isso nos traz, mas vivermos confiantes de que Ele caminha conosco. Jesus, por isso, toca aos discípulos e vai dizendo: vamos em frente, vamos em frente. O caminho depois do monte era em direção à cruz. A partir dali,
Jesus começa a anunciar mais claramente a sua morte e a sua ressurreição. Coisas que eles ainda não entendiam, mas que iam entender depois pelo Espírito de Deus. Coisas sobre as quais Jesus inclusive pedia, não falem muito agora, porque ele sabia que ia chegar o tempo certo em que eles iam falar, proclamar, escrever e compreender pelo Espírito Santo tudo o que havia acontecido. Cada coisa tem o seu tempo nessa nossa caminhada com Cristo e muitos de nós passamos por tempos assim. Às vezes tempos de silêncio, de percepção, de oração, quem sabe de jejum e de renúncia para a transformação, e depois tempos de alegria em que Deus nos levanta e nos faz proclamar e testemunhar o seu amor, e esses tempos vão e vêm como ciclos na nossa vida, não estamos sempre super bem compreendendo todas as coisas que acontecem conosco, mas também lidamos com as dúvidas, com os tropeços, com as nossas próprias quedas, mas acima de tudo confiamos em Cristo, no seu amor e no seu perdão. A transfiguração de Jesus não elimina a cruz, ela confirma a necessidade da cruz. O Pai não diz, olha aqui o mestre, ensinador e vencedor, ele diz, esse é o meu filho que me dá muita alegria, e essa alegria passava pelo sacrifício que ele ia fazer por toda a humanidade. Essa alegria se concretiza hoje, quando muitos se arrependem, aí Jesus diz, a festa no céu, toda vez que um pecador se arrepende dos seus pecados. Jesus ouve perfeitamente o Pai. Jesus segue perfeitamente o Pai em nosso lugar. E Jesus quer nos convidar a seguir com Ele. Não porque nós sejamos capazes, mas porque confiamos que não estamos sozinhos. Ele nos leva até a cruz, mas a cruz não é o fim. Ele nos mostra a alegria da ressurreição. E aí o sacrifício que possa ser feito na nossa vida não vai ser perda, mas vai ser recuperação da verdadeira humanidade que Deus criou, verdadeira humanidade restaurada em Cristo. No monte nós aprendemos a ver quem Cristo é, ouvir a sua voz, mas é no dia a dia que Ele nos ensina a segui-lo por onde Ele vai, lidando com pessoas, lidando com dores e sofrimentos, lidando também com as alegrias, mas acreditando tudo a Ele em seu grande amor. Nós somos sempre chamados a ver o que é possível no meio da nossa humana limitação, reconhecer a ação misericordiosa de Deus na nossa vida como dádiva conquistada por Jesus na cruz. Nós somos chamados a ouvir para além do que os nossos ouvidos são capazes de aceitar, aprender a escutar a voz de Deus e a se submeter, a nos submetermos à sua palavra, mesmo quando ela é contrária aos desejos do nosso coração. E nós somos chamados a seguir o caminho que passa pela cruz, mas termina em ressurreição, em vida eterna. É um caminho estreito, que traz dificuldades, mas também que traz muitas oportunidades de amor, de serviço ao próximo e até de nos sentirmos realizados quando fazemos o que Deus nos chamou para fazer. A transfiguração, o mostrar da verdadeira face de Cristo, não termina ali no monte. Ele continua a mostrar o seu rosto a nós no meio da caminhada, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas alegrias, pelas derrotas, mas sempre quando caminhamos juntos. Na palavra que é aqui pregada, na Santa Ceia, quando presenciamos o batismo ou lembramos do nosso batismo, juntos como igreja, Deus vai nos mostrando a sua glória, vai nos ensinando a sua palavra, vai nos guiando pelo Espírito Santo para o seguirmos na direção que Ele quer, para a sua luz, para a luz que brilha eternamente e que vai ser revelada plenamente no dia em que Cristo vier novamente para nos buscar. Que Ele nos abençoe nessa fé, confiança e esperança sempre. Amém.